10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora, classe unitária, o que vem a ser uma classe unitária? Então, é formada por um único número real, certo? Vejamos aqui um exemplo. Vejamos a seguir uma tabela de distribuição de frequência que mostra o desempenho de 40 ginastas que participam de um teste para as Olimpíadas. As notas atribuídas são classes unitárias, pois cada um é um único número unitário. Olha só aqui, ó. As classes, ó. Então as classes são nota atribuída. Então nesse caso aqui a primeira classe, a nota é 6. Então não é um intervalo como nós vimos aqui, ó, na tabela anterior. Na tabela anterior as classes são formadas por intervalos, ó. Nesse caso aqui o primeiro intervalo ele conta com pelo menos 20 valores, certo? No caso aqui 21, a segunda 20 valores. Aqui não. Já quando a classe é unitária, cada classe só vai ter um único valor. Ou seja, primeira classe, nota 6, segunda classe, 6,5, terceira, 7 e assim por diante, até a última classe aqui com a nota 10. E aí nós temos as frequências aqui, ó, com 6. Com a nota 6, 5 atletas, nota 6,5, 4 atletas, nota 7, 6 e assim por diante. E aí as frequências são essas, ó. São, no caso, o número de atletas em cada classe, ou seja, 5 atletas aqui na primeira, 4 na segunda, 6, 8, 8, 4, 2, 2 e 1, certo? Agora, destacamos aqui apenas o formato da classe, que é chamado de classe unitária. Agora, frequência relativa de uma classe. Então, considere a tabela do exemplo anterior, essa que nós estamos vendo aqui, ó. O que vem a ser a frequência relativa. Então, ó, a soma de todas as frequências, no caso aqui, ó, o 5, que está aqui, mais o 4, mais o 6, mais o 8, mais o 8, mais o 4, mais o 2, mais o 2, mais o 1, resulta em 40. E esse 40 é chamado de quê? Frequência total, representada por Ft da distribuição. Então, a soma de todas as frequências resulta em um número chamado de frequência total, representada por Ft. Dividindo a frequência F de uma classe pela frequência total, ou seja, se eu pegar esses 5 aqui, ó, que é a frequência da primeira classe, e dividir pelo 40, que é a frequência total, aí o que é que nós temos? Obtemos um número chamado de frequência relativa da classe, representada por Fr. Ou seja, a frequência relativa é igual a quem? A F, que é a frequência da classe, dividido por F de T, que é a frequência total, e multiplicada por 100%. Por quê? Porque quando for feita essa divisão, o resultado será um número decimal menor que 1. E aí, quando multiplicarmos por 100, nós teremos um número aí representado em porcentagem, ou seja, a frequência relativa normalmente é representada em porcentagem. Da tabela anterior, temos, por exemplo, que a classe 6, ou seja, de nota 6, tem frequência relativa igual a quem? Ó? 5 dividido por 40, 5 é a frequência da classe, dividido por 40, que é a frequência total, multiplicada por 100%. 5 dividido por 40 vai dar 0,125. Quando multiplicar por 100 vai dar 12,5%. E aí, ó, já na classe com a nota 6,5, nós teremos aqui, ó, o 4, que é a frequência da classe, dividido por 40, que é a frequência total, vai dar 0,1. Quando multiplicamos por 100, vai dar aí o número 10, ou seja, 10%. Da mesma forma, podemos calcular aqui a frequência referente à terceira classe, 6, que é a frequência da classe dividida por 40,
dá 0,15 vezes 100 vai dar 15%. Então esse 12,5, esse 10, esse 15 são chamados de frequência relativa. Podemos então apresentar a tabela de distribuição de frequência e de frequência relativa. Olha só. Aqui são as classes unitárias, com as notas de 6 a 10. Aqui é a frequência, podemos chamar de frequência simples, que é a quantidade, nesse caso aqui, de ginastas que receberam as notas referentes aqui, ó. Aqui no finalzinho, a soma da frequência simples, que é chamada de frequência total. Esse símbolo aqui, ó, indica um somatório, certo? Então, o somatório das frequências simples, somatório de F, resulta em 40. E aqui a frequência relativa, que são todos aqueles valores calculados dividindo F por F de T e multiplicado por 100. Então, temos todos esses valores aqui, classe a classe. Agora vejamos aí o exercício resolvido, certo? Então, primeira questão. A seguinte tabela de distribuição de frequência descreve o desempenho de 50 alunos da última prova de matemática. Olha só, aqui são as classes, certo? Unitárias, como pode ser visto aí. E aqui é a frequência dos alunos, ou seja, a nota 3,5 foi tirada por apenas um aluno, 4,5, 5 alunos, nota 5, 9 alunos e assim por diante. Por exemplo, no final aqui nós temos nota 10, um único aluno. No caso aqui, ó, foi pedido a seguinte tabela de distribuição de frequência. Está apenas descrevendo os dados, certo? Aí vamos ver aqui, ó, que vai ser pedido. Construir a tabela de distribuição de frequência e frequência relativa, certo? Então, vamos lá para a solução. Nesse momento eu sugiro que o aluno que preferir pode pausar o vídeo e tentar solucionar o problema, certo? E em seguida dar o play no vídeo e compara a sua resposta com a que vai ser vista aqui. Vamos lá. Ó. Primeiro, ó, nós vamos construir aqui, ó, vamos pegar a tabela que já foi dada, as classes unitárias e as frequências. O que nós vamos acrescentar nessa classe aqui, ó, das frequências, desculpa, nessa coluna das frequências é a frequência total, somando assim, ó, todas as frequências simples. E por que isso? Porque nós precisamos dela para calcular a frequência relativa. A coluna da frequência relativa é colocada aqui ao lado, certo? E em seguida começamos a calcular. Inicialmente aqui foi calculado, ó, a frequência total, que deu 50, como já foi colocado aqui, ó. E em seguida temos então que as frequências relativas são as frequências relativas das classes são elas, ó. Primeiro, pega a primeira classe, ó, 1, a frequência é 1, dividido pela frequência total, que é 50, ó, 1 dividido por 50, 0,02. Multiplica por 100%, vai dar 2%. Esse resultado aqui, ó, vem para a tabela, 2%. É a frequência relativa da primeira classe. Agora na segunda classe, ó, vamos pegar aqui a frequência simples dela, que é 5, dividir ela por 50. Tem 2% aqui também no finalzinho, ó, porque aqui também é 1. A frequência também foi 1. Agora da segunda classe, ó, o 5. A frequência simples é 5, dividido por 50, que é a frequência total, dá 0,1, multiplicado por 100% vai dar 10%. Acrescentamos aqui na segunda classe. E assim nós vamos fazer, ó, 9 dividido por 50 vai dar 0,18 vezes 100 dá 18%. Ó. Depois 11 dividido por 50, 0,22 vezes 100 dá 22%. Aí acrescenta na tabela. E assim por diante, ó, 16%, 12%, 8%, 8%, 6%, 4%. Pronto. E se nós somarmos todas as frequências relativas, o resultado vai ser
de 100%. Logo, a tabela de frequência e de frequência relativa será essa aqui, ó, que está ao lado.